Senta que lá vem história, mais uma história aqui do Sr. Eurinedes agora, falando sobre o que, Sr. Eurinedes? Da cana aí, como é que é? O carro de cana, né? Tá, vamos lá, isso aconteceu onde? Lá em Iporá. Iporá, e quando? Só lembra que ano? Onde a Marizinha morava. Lá em Iporá, na rua onde a Marizinha morava. A primeira rua onde tinha prefeitura antigamente, lá na... Ok. Então passava lá o carreiro cheio de cana. Carreiro cheio de cana, nossa. E aí como é que foi? Aí Ele passava todo dia? todo dia. Todo dia passava, o senhor observava? Eu não sei se você pegava cana toda vez, não. Eu sei que Ah, o senhor pegava cana? lá na... o carreiro fica lá atrás, né? Ele não vê o que está atrás. Ah. Né? Então ele está cuidando lá. E eu estou pegando cana. O senhor ia atrás lá e pegava a cana dele? Olha. E aí, mas era só o senhor ou alguém mais participava Não também? lembro. Eu não lembro. Aham. Então, o senhor lembra que horas mais ou menos que ele passava? Pela manhã? 5 horas, não, da tarde. 5 horas da tarde. Da tarde. E para onde que ele estava indo? No sítio onde hoje eles fazem doce, que todo mundo gosta. Doce, aqueles vocês compram também aquele doce, aqueles pedacinhos. Doce de leite assim, né? Caneiro. Sim. E o senhor lembra do nome dele? Não, isso aí não... Aí ele passava, o senhor pegava... E o que o senhor fazia com as canas? Chupava, né? O senhor ia pra... Né? Chupava Minha escondido. irmã não podia saber não, né? A sua irmã quem? Marizinha, morava com ela. Morava com ela. Porque se ela soubesse, o que ia acontecer? Podia. Chinelo ia voar, né? Cara, que coisa, hein? Tem muitas historinhas desse meio aí. Tem muita história. Então passava esse senhor todo dia, o senhor ia lá, pegava a cana, ia lá, cortava um pouquinho, chupava. Marizinha não sabia, né? Não. Será que alguém sabia? Você que está vendo aí agora, Sr. Eurinedes, eu não sei se você sabia dessa história. Você sabia que o Sr. Eurinedes pegava essa cana lá desse senhor? Enfim, deixa pra lá, né, Sr. Eurinedes? Não sabia não. Muito bem, né? Todo dia. Vai. Outra história foi com o Antônio Brito, meu irmão. Né? Antônio Brito. Antônio tem... Brito, se você estiver vendo aí, presta atenção, hein? O Antônio tem 7 anos mais novo que eu. Antônio Brito, 7 anos mais novo que o senhor. Eu fui pro Rio, ele ficou lá em Baliza, né? Ok. Depois eu fui pro Rio e depois fui morar lá em Iporá com o Rui. Entendeu? Isso foi o Antônio Brito, né? Depois eu fui pro Rio também. Lá no Rio, lá em Baliza, depois na igreja Batista, onde o membro, quando o Raimundo e a Geralda são membros, o Zezinho, conhecido, eu não sabia dessa história, mas eu lá já falei a história mais ou menos sobre o papai fez chamado armazém para receber mercadoria. Chegava o caminhão lá de mercadoria lá na nossa casa lá. E de lá pegava o carregadeiro, ele levava para Canoa, o papai levava lá para Torixoréu, porque não tinha ponte ainda. Né? Torixoréu atravessava de barco, né? Então, ninguém sabia essa história não. Opa, vamos lá. Eu observava se tinha jeito qualquer coisa para pegar, mas eu não tirava o selo não.
Se eu conseguia pegar umas balas, tinha uma bala gostosa, sabe? Eu pegava alguma coisa lá no armazém. Ela era por dentro, e depois esse Zezinho, que o Heron também não conheceu, não. Fala aí, Heron. Casos e casos aqui do Soronides. Causos. Então, esse Zezinho, ele é membro da Igreja Batista lá de Iporá. Ele falou que quando eu já não estava mais lá, ele e o Antônio, meu irmão, faziam o que eu fazia antes, pegando uma balinha, mas eu não chegava lá e, por exemplo, saco de açúcar. Eu não furava o saco para pegar açúcar. A coisa que eu podia pegar, eu pegava. Algumas coisinhas assim, para ninguém notar. Você pegava lá. Isso aí é para ir para todo Chorel. Ninguém ficou sabendo. Ninguém ficou sabendo. Só Jesus, só Deus. Agora tá todo mundo sabendo. É. Essas histórias. Agora o mundo inteiro tá sabendo, hein? Tem muita história. E aí, quer dizer, o senhor pegava, escondido, e pegava e Outra consumia. história também Pode falar. podia ser o seguinte. Isso também em Bom Jardim, talvez já falei também. Eu, até hoje, preocupado com o negócio de pulmão e tal, eu peguei uma xarope chamado Fimatozan, xarope para tosse e tal, gripe, né? Aí eu cismei que podia com problema no pulmão, né? Eita. Eu peguei uma sem ninguém fazer, não sei se eu falei com o Oscar depois, ainda pretendo falar com ele sobre isso. Eu peguei, aí eu tinha um terreno vazio na nossa casa, na casa do Oscar, tinha a rua sem, já era aberta, mas não tinha casa, tinha mato, tem mato. E eu pegava um xarope, na hora certa, botava, tomava, a Benedita nunca ficou sabendo, minha cunhada, nem o Oscar também. É uma história, eu já falei, talvez com alguns, então só para... Fiquei bom no... Então o que o senhor pegou o xarope, Xarope. sem avisar? O senhor tomou o xarope e melhorou. Melhorou. Ah, pai, como é que chama o xarope? Fimatozan. Fimatozan. Será que existe até hoje esse xarope, hein? Ah, sim. O Raimundo deve saber. Aí, Raimundo, senhor Raimundo, o senhor, por acaso, o senhor se lembra desse xarope? Ele não sabia. Não sabia, né? Talvez o nome sim. A história também que a senhora, a Benedita foi criada por uma família rica lá de Baliza. Ela foi criada. E ela aprendeu tudo que era de melhor para rico, ela aprendeu. Né? A dona Yolanda, muito conhecido, o seu Juscelino. Não, Jesudiano, Jussiano. Jussiano. Seu Jusino, estou errando. É um desses aí, né? Dona Yolanda ia fazer o negócio de... Eu não sabia o que era, o Oscar não me ensinou. Em vez de negócio de fermer, eu não sabia falar a palavra esterilizar. Esterilizar? É. Ok. Eu não sabia porque o Oscar não ensinou essa parte, a palavra não. Ferver seguir com a vasilha, né? Fervendo a serina. Isso,
Tô ruim para falar. Seringa. É. Ah. E a dona Yolanda falou assim, você não sabe? Uau. Eu fiquei assim, puxa vida, eu fiquei com vergonha. Até hoje, quando eu lembro disso, entendeu? Poxa, você não sabe o que é isso? Mas o senhor não sabia? Não sabia. Mas como assim? Você tem que Ela falar, não teve, ela não teve sabedoria sobre ué. isso, psicologia. Ué. Viu? Isso- Mas eu, na mente, até hoje eu lembro, Ó, ninguém falou, eu não falei nada com ninguém que ela falou isso, eu sei que aconteceu, né? aham. Uau. Outra coisa também, Pode em falar. Bom Jardim ainda, muita palavra que eu não sabia falar ainda, antes de eu ir para Iporá, 2 vezes eu morei lá, a última vez eu fui morar no Rio, né? E lá em Bom Jardim, aprendi uma palavra interessante, certa, mas eu não sabia. Por exemplo, um dia a Benedita, que passou um caminhão, eu falei, passou um caminhão, passando, eu falei que o caminhão estava vazio, não, seco. O caminhão estava seco. Era o termo que eu aprendi a falar, Sim. seco. Ele falou, não, seco não, vazio. Vazio. Eu sei que ela me ajudou a falar essa palavra. Corrigia, né? Falava Isso. maneira certa de falar, né? Mas com educação, ela não foi igual a Yolanda, que Yolanda. chamou a atenção. Você não sabe? A menina só falou, não, é seco. Quando eu falei seco, né? E a Benedita falou que era vazio. Vazio. É outra história, acabou. Um abraço, Soronides. Vai. Até a próxima história, hein, gente? Vai. Obrigado por assistirem aí. Breve, mais vídeos com as muito histórias, casos e causos do Isso, Senhor Ironides e as aventuras do Senhor Ironides, hein, gente? Esse senhor, vou te falar, viu? Manda um abraço pro pessoal aí que tá assistindo. Obrigado, um abraço, Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.